trabalho relações entre pensamentos metaparentais, a qualidade da relação coparental, burnout parental e funcionalidade familiar. Eu dizia que é um projeto de pesquisa que deriva da prática profissional. Então, na minha atuação, tanto quanto psicólogo clínico, quanto no tempo de trabalho na Fundação Casa, eu lidei bastante com famílias, e sobretudo na Fundação Casa, famílias que tinham bastantes problemas. E uma percepção é de que, independente da gravidade do problema, isso não necessariamente dizia respeito à postura dos pais diante a situação vivenciada pelo filho. Então, tinham pais que tinham problemas muito graves, né, meninos com múltiplas passagens pelo sistema socioeducativo, mas que persistiam, que estavam ali, que buscavam ajuda para ter novas estratégias para lidar com o menino, ao passo que outras, com problemas avaliados por nós como menores, já tinham pensamentos mais fatalistas, uma negligência, né, uma desistência realmente do seu impacto como pai. Então, é perceptível que as emoções que as pessoas têm sobre os seus problemas, mas, sobretudo, os pensamentos que elas têm, influenciam nos comportamentos que elas adotam mediante uma situação de problema. Pensando nisso, nós elaboramos um projeto em que nós gostaríamos de olhar para os pensamentos parentais relacionados aos momentos de resolução de problemas. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar, então, é com a ideia de metaparentagem, que é o pensamento que os pais empregam sobre as suas próprias práticas parentais, como eles avaliam, como eles observam. E esse pensamento, essa reflexão que eu faço das situações que eu vivo com meu filho, ocorre, na grande maioria das vezes, fora do momento da interação. Após o problema vivenciado, eu penso o que eu fiz, o que eu poderia ter feito, o que eu vou fazer numa próxima situação. Por isso é importante, associado a esse conceito, a ideia da coparentalidade também, porque o pensamento não é sozinho. Coparentalidade significa a gestão do par coparental, né, dos dois, para com as práticas adotadas para a educação daquele filho. E o nível de engajamento, de envolvimento de cada um com as tarefas de educação, de desenvolvimento da criança, do adolescente. Nós percebemos, né, a literatura vai apontar que quando a relação coparental, quando a dinâmica familiar não está bem consistente, não tem uma boa qualidade, é possível que a educação dos filhos se torne uma problemática que gera muito estresse. E esse estresse crônico, parental, pode levar tanto a uma exaustão psicológica, quanto a sintomas, de fato, de distanciamento afetivo com relação ao filho, que é o que os autores vão chamar de burnout parental. É importante pensar que toda essa reflexão, né, que a relação entre essas coisas promove uma melhor ou uma pior qualidade, né, da dinâmica familiar, ou seja, um funcionamento familiar mais adaptativo ou mais adaptativo. Pensando nisso, a ideia, como eu disse, era associar esses temas sobre pensamentos, né, parentais com a área de pensamentos cognitivos, de reflexão, de resolução de problemas. Portanto, nós buscamos uma ideia, né, da área da metacognição. Metacognição é o conhecimento que eu tenho, que as pessoas têm, daquilo que elas estão fazendo, do próprio comportamento, dos próprios processos mentais. E, de modo particular, os autores vão trazer, a literatura apresenta, dois processos envolvidos nesse processo de metacognição. Sobretudo diante de um desfecho negativo, de um desafio, de um objetivo que eu tenho, nós costumamos, primeiramente, monitorar o nosso comportamento, ou seja, avaliar, olhar o que nós estamos fazendo, avaliar a qualidade das nossas práticas, pensar a que resultados o meu comportamento está me levando, e, no segundo momento, a ideia de autorregulação. Assim, depois que eu avaliei, depois que eu olhei o que eu estou fazendo, eu planejo o que eu faço daqui em diante. Eu penso quais vão ser os passos para uma tomada de decisão. Esses processos estão associados também, na literatura de metacognição, a algo chamado tipo de manipulação de pensamento. Nesses momentos, né, em que eu estou monitorando e fazendo uma leitura do meu comportamento nas situações, eu crio na minha cabeça como que mundos possíveis, como que ideias paralelas em relação ao que eu poderia ter feito, deixado de fazer, a como aquele resultado poderia ter sido. Após a derrota do Brasil, o técnico está pensando qual é a tática que ele poderia ter usado, mas não usou. E nós chamamos esse primeiro processo de pensamento contrafactual, diante da rememoração de eventos passados, aquele pensamento relacionado com
e se eu tivesse feito, se eu tivesse agido diferente, se eu tivesse tomado tal caminho ou não outro. E um segundo tipo de manipulação de pensamento é o que nós chamamos de pensamento pré-factual. Depois que eu fiz essa observação, assim como no processo de autorregulação, agora eu planejo o que eu vou fazer em ações futuras. Num próximo momento em que eu estiver em uma situação parecida, que recursos eu vou usar, que estratégias eu vou utilizar. Bom, unindo essas duas áreas, então, nós pensamos nos seguintes objetivos: avaliar a capacidade dos pais de gerar pensamentos metaparentais, né, em situações tanto fictícias quanto reais, daqui a pouco eu explico por quê, envolvendo problemas com o filho, no relacionamento, na interação com os filhos. Verificar essas relações entre pensamentos metacognitivos e a qualidade, então, da relação entre os pais, sintomas de exaustão, e, por fim, verificar a força da associação entre essas três medidas: a relação coparental, o burnout, né, estresse, exaustão, e a funcionalidade familiar. Para isso, nós criamos algumas hipóteses. A primeira hipótese é: a maior parte dos pensamentos metacognitivos espontâneos, né, que aparecem sozinhos, diante de uma interação negativa com o filho, serão de tipo contrafactual, não pré-factual. Ou seja, quando algo ruim acontece, é mais comum, era a nossa hipótese, que eu caia no se eu tivesse, né, naquela rememorização, do que realmente planeje novas estratégias. A segunda hipótese, nós vamos pensar agora em pessoas que têm algumas tendências de comportamento, pensando nos pais da Fundação Casa também. Então, pessoas com mais pensamentos contrafactuais, heterorreferentes, ou seja, pessoas que têm uma tendência, adiante de uma situação negativa, culpar o outro, não a si mesmo. E já que a culpa do outro não tem nada que eu possa fazer, eu lavo as minhas mãos, terão menos pensamentos pré-factuais. Um depende de mim, depende do outro, então eu não decido nada, eu não penso nada sobre tomada de decisão. A terceira hipótese, também com uma tendência de pessoas que têm mais pensamentos contrafactuais autorreferentes, né, com função afetiva negativa. Ou seja, pais que têm tendências a assumir para si culpas e sentimentos relacionados a remorso, a culpa, né, tem menos pensamentos pré-factuais. A culpa foi minha, eu não consigo, por isso não tem nada que eu possa fazer igualmente. A quarta hipótese, pensando no melhor ajustamento agora do papel parental, são pessoas com mais pensamentos pré-factuais autorreferentes. Ou seja, estou planejando, depende de mim, eu tenho responsabilidade na solução desse problema, vou fazer algo. Então, essas pessoas tenderiam a apresentar melhores relacionamentos coparental e familiar com um todo de maior qualidade, visto que assumem, né, a responsabilidade, testam novas estratégias, demoram a desistir. Essas são as primeiras hipóteses do estudo. Diante de resultados inesperados que eu vou apresentar nessas quatro primeiras, nós chegamos à quinta hipótese, que é: vamos testar. De fato, as pessoas conseguem gerar pensamentos metaparentais, né, contrafactuais ou pré-factuais, para situações fictícias? E, se elas geram, é muito possível que exista uma diferença na quantidade e na diversidade desses pensamentos, se nós pensarmos em uma situação fictícia ou uma situação real. Na nossa hipótese, por quê? Porque numa situação real, eu estou implicado ali afetivamente, eu estou realmente enfrentando o problema, isso torna talvez a reflexão parental mais complicada, às vezes mais indigesta. E por fim, pensando nas variáveis de relação, pais com maiores habilidades de alinhamento, ou seja, uma melhor relacionamento coparental, uma gestão compartilhada mais eficiente, tendem a apresentar menor risco de burnout, se a gente se ajuda, a gente se estressa menos, e a ter um melhor padrão de funcionamento familiar. Para testar essas hipóteses, nós recrutamos, né, vou contar um pouquinho do método, destacando que toda a pesquisa foi feita após aprovação pelo Comitê de Ética. Nós trabalhamos com 30 mães que tinham de 1 a 4 filhos, e na situação conjugal, conforme está apresentado no ali, então, 21 em uma união estável, né, o casado, ou seja, convivendo com este par coparental, 2 recasadas, convivendo com alguém que auxilia, mas que não necessariamente é o pai da criança ou o pai da criança, e 7 separadas, divorciadas, que, portanto, educavam os filhos numa família monoparental, né, sozinhos.
A idade dos filhos variou de 12 a 14 anos, e nós escolhemos essa faixa de idade por alguns motivos. Primeiro, porque era um tema de interesse, né, do pesquisador, que atuava com isso, né, com adolescentes na época. Depois, porque a adolescência configura novos desafios. É um momento da vida em que a criança desenvolve maior autonomia, porque vai aprendendo a sua própria identidade, por isso se torna mais difícil que as estratégias que até então nós utilizávamos, que o repertório comportamental dos pais ao longo da infância funcionasse da mesma forma, com a mesma eficácia. E, por fim, porque existe na área da coparentalidade uma escassez de estudos relacionados à adolescência. Eles focam mais na infância, né, naquele momento dos primeiros cuidados com o filho. O contexto de coleta de dados, bom, nós recrutamos esses participantes, né, a partir das redes sociais e outros meios, né, inclusive o Jornal da Cultura, destacar. E após esse primeiro recrutamento, nós utilizamos a técnica bola de neve, que uma participante indica alguém que cumpre os requisitos, né, tem filhos naquela faixa de idade e poderia participar. Dado o contexto do início, né, da crise aguda da Covid-19, nós fizemos a pesquisa totalmente remota. Numa primeira etapa, pelo Google Forms, as mães respondiam aos seguintes instrumentos: um questionário de caracterização, a escala da relação coparental, a versão brasileira do inventário de burnout parental e um instrumento chamado Apgar de família. No segundo momento, pelo WhatsApp ou pelo Google Meet, eu fazia uma entrevista com as participantes, sendo estruturada sobre metaparentagem, baseada na escala de metaparentagem, né, da Fonseca e Livres. Nós trabalhamos, então, no método com cenários fictícios. Por quê? Para que as mães recebessem uma informação padronizada, para que nós conseguíssemos verificar a capacidade de gerar pensamentos dessas mães. E aí as três situações tentavam versar com problemas típicos dessa etapa de vida. Então, nós falamos de problemas de comportamento e desempenho na escola, nós falamos sobre o uso excessivo de celular, tecnologias, e por conta disso, negligência com tarefas domésticas escolares, e nós falamos do consumo de álcool em uma festa. Entendemos, neste primeiro momento, que quando a mãe participante falava sobre a mãe da historinha, sobre o personagem parental, que ela estava exprimindo ali, né, um pensamento metaparental, relacionado ao que ela possivelmente faria na própria vida. A análise de dados foi feita, primeiramente, a partir de uma categorização dos tipos de pensamentos metacognitivos. O pensamento contrafactual, e se eu tivesse, né, ele tem algumas classificações, eu já pontuei na minha fala, então, a direção, eu comparo com um cenário melhor ou pior que o meu. Estrutura, né, eu coloco uma coisa nova nos meus comportamentos, eu tiro um comportamento, eu troco um comportamento. Sobre o alvo, eu estou falando de mim, eu estou falando dos outros. E sobre a função, tem uma função afetiva, né, de ficar mantendo sentimentos, às vezes, disfuncionais, ou uma função preparatória. Aí cabe destacar que, visto uma função preparatória, ou seja, essa percepção de que eu preciso mudar o que eu vou fazer, nós temos ali a semente, né, o início de um pensamento pré-factual. Por isso, nós adotamos, né, na nossa classificação, pensamentos pré-factuais, né, pensamentos com função preparatória, como presença de pensamentos pré-factuais. As mães precisam melhorar itens específicos a partir dos quais nós caracterizamos, tanto nos cenários reais, fictícios, quanto reais, e a quantificação dos dados foi feita enquanto de números de pensamentos. Para avaliação da hipótese, bom, para análise estatística, nós utilizamos o software Jamove. Para a hipótese 1, nós usamos os números de pensamentos nos cenários fictícios e reais, e trabalhamos com um teste não paramétrico, né, de Wilcoxon. E para as hipóteses de 2 a 6, nós primeiro verificamos a normalidade da amostra a partir de um teste de Shapiro-Wilk, e depois fizemos um teste de Spearman para ver a significância entre as correlações, a força das correlações. Os resultados. Primeiramente, é importante destacar que, quando as mães eram convidadas a trazer uma situação real, nós percebemos uma similaridade dos temas em relação aos cenários fictícios e às situações que as mães traziam. Os dois primeiros lugares, né, entre as histórias que as mães relataram, eram de excesso de uso de celular e videogame, e de procrastinação, não cumprimento de tarefas, né, o que diz respeito, vai diretamente ao encontro daquilo que nós falávamos nos cenários fictícios. Pensando que, então, tanto as situações hipotéticas quanto as reais
ajudaram as participantes a refletir sobre ações parentais, e uma especificidade é que, visto que nós estávamos no começo da Covid, ensino remoto emergencial, o grande dilema das mães era como regular o tempo de uso de celular, visto que, para além do entretenimento, o celular está sendo utilizado também para a finalidade escolar, né, com as tarefas remotas. A primeira hipótese, então, os pensamentos espontâneos sobre interações negativas seriam, a sua maioria, contrafactual? Nós não conseguimos avaliar essa hipótese, porque os pensamentos espontâneos das participantes não eram contra ou pré-factuais, mas eram avaliações sobre o que elas ouviram da história. Acho que foi bom, estou satisfeita, é isso mesmo que tem que fazer. E aí uma percepção nossa é que um dos possíveis problemas é que os desfechos das histórias, tanto fictícias quanto reais, já estavam concluídos. Então isso talvez tenha feito com que elas expressassem realmente menos pensamentos. Ou ainda, nas situações reais, as mães nos contavam uma situação para as quais elas já tinham esgotado o seu repertório, já tinham tentado uma série de coisas. Segunda hipótese, né? Aquela pessoa que tem uma tendência a acusar, a culpar a outra e por isso se exime de fazer algo. Os valores das correlações entre esses tipos de pensamentos não foram, né, estatisticamente significativos, portanto a hipótese não foi confirmada. O mesmo se deu para a terceira hipótese, pessoas que têm tendência a se culpar, a assumir pensamentos de remorso e culpa, também não foi estatisticamente significativo, mas para as situações reais, ela foi na direção esperada, ainda que com magnitude fraca. Então, observou-se um pouquinhozinho disso daí. 4, né, sobre os melhores relacionamentos para aquela mãe que assume que tem mais pensamentos pré-factuais. Nós olhamos o número de pensamentos pré-factuais e correlacionamos com os valores das subescalas de cada instrumento. Igualmente, não houve correlações significativas, mas houve uma correlação negativa nos cenários fictícios, entre os pensamentos pré-factuais e a subescala de exposição do filho a conflitos parentais. Em outras palavras, muito possivelmente, é isso que essa correlação vai dizer, mães que planejam mais, que testam novos comportamentos, tal, muito possivelmente têm menos conflitos com o arco parental e, portanto, o filho é menos exposto a essas situações aversivas. Quinta hipótese, né? Esperávamos encontrar uma diferença entre geração de pensamentos para situações fictícias e situações reais. O número de pensamentos pré-factuais foi menor para situações reais, né, do que para os cenários fictícios. Isso vai na direção de que nós estávamos conversando, que talvez, numa situação na qual tenha um envolvimento afetivo, eu estou mais estressado, eu estou mais angustiado, fica mais difícil refletir sobre possíveis soluções. Ao passo que, quando eu olho uma situação fictícia, eu consigo raciocinar, né, e pensar em novas estratégias de forma mais consciente. Agora, sobre as variáveis relacionais. Então, a relação entre relacionamento coparental, menor risco de burnout, melhor funcionamento familiar. Nós fizemos também correlações entre essas subescalas, e aí nós tivemos uma série de resultados satisfatórios, né? Primeiro, nós tivemos uma correlação entre sabotagem, a escala de sabotagem da errada, a escala de relação coparental, e a subescala de exaustão do PBA, e, igualmente, né, da subescala de sabotagem com o score total da escala de burnout. Menos sabotagem, menos, né, burnout, menos exaustão. E tivemos tendências de correlação. Visto que a amostra era pequena, nós achamos por bem também olhar para as tendências de correlação que poderiam indicar alguma coisa. Nós tivemos tendências de correlações negativas, né, inversas, entre a subescala de divisão do trabalho e todas as subescalas de burnout, uma melhor divisão do trabalho, menos estresse parental, e, igualmente, tendências de correlação entre concordância da escala de relação coparental e saturação da escala de burnout, igualmente entre a subescala de apoio e as subescalas de exaustão e de saturação. Quanto mais concordância, quanto mais apoio, menos saturação, menos distanciamento. Para a escala de relação coparental e o APGAR, né, a relação entre
par e a funcionamento familiar. Nós encontramos uma correlação estatisticamente significativa entre a subescala de apoio e a funcionalidade familiar, e uma tendência de correlação entre o suporte e a funcionalidade, uma tendência inversa entre sabotagem e funcionalidade. Mais suporte, melhor funcionamento, menos sabotagem, melhor funcionamento. Entre o APGAR e o PBA, aí nós tivemos 3 correlações negativas entre as subescalas de exaustão, saturação e entre o score total da escala de burnout e a funcionalidade familiar. Uma melhor funcionalidade levaria, então, a melhor funcionamento, uma dinâmica familiar mais positiva, menos exaustão, menos saturação, menos estresse, mesmo distanciamento afetivo do filho. Vamos discutir esses dados. Então, primeiro, nas primeiras escalas que as hipóteses não foram confirmadas, né, o primeiro pensamento é esse: talvez trabalhemos com poucos pensamentos. E aí nós consideramos a ideia de uma possível questão metodológica, né? Nós não colocamos na entrevista estímulos adicionais à pergunta. Então, quando nós falávamos nos itens que nós esperávamos, o que você faria, a mãe respondia e nós tomávamos como suficiente. Uma possível proposta é que no próximo estudo a gente coloca um estímulo adicional. E o que mais? E o que mais? Até que a gente consiga que a mãe tenha mais pensamentos, ou que exalte os seus pensamentos metaparentais. E na hipótese sobre em que condições nós teríamos mais pensamentos, nós teríamos diferentes entre pensamentos. Nós percebemos, como eu disse, que para situações reais, o número de pensamentos pré-factuais foi menor, talvez por conta do envolvimento afetivo, ou da mãe já ter esgotado, já ter tentado uma série de estratégias que não resolveram a situação, o problema. Sobre as escalas de relacionamento, porém, as correlações mostram que sim, a maior qualidade da relação coparental apareceu, estava associada com risco menor de burnout. Aquela a relação coparental melhor apresentou-se como prevenção a sintomas de burnout e como algo que melhora o relacionamento global familiar. Quanto mais exaustão, saturação, esgotamento no seu papel de pai e de mãe, pior a percepção que você tem do funcionamento familiar. Os resultados foram nessa direção. Então, agora, visto que nós não conseguimos, né, as hipóteses que nós pensávamos a priori não foram confirmadas. E isso não aconteceu só no meu trabalho, né? Faccioli, quando vai trabalhar com relação entre entre pensamentos contrafactuais e sintomas de depressão, também encontra resultados estatisticamente significativos, e outros autores também, o que nos faz pensar que talvez apenas o número e a diversidade de pensamentos não seja suficiente para investigações na área da metaparentagem. Podem estar poucos relacionados. Nós reconhecemos a importância desses conceitos, dessas ideias, mas a proposta é que talvez algo a mais, é que essa estratégia seja insuficiente para avaliar a metacognição parental, visto que nós não estamos olhando desta forma para a dimensão interacional das relações estabelecidas nesse contexto. Relação entre os pais, relação entre cada pai e o filho, relação entre os pais e o filho, e que, portanto, aspectos da gestão socioemocional dos relacionamentos que estão presentes na ideia de metaparentagem, né, conforme apresentada por Da Fonseca e Williams, deveriam ser considerados de alguma forma. Por isso, nós pensamos em outros modelos teóricos que poderiam acrescentar novos elementos a discussões da área. Nós trouxemos, então, para a discussão desse trabalho, uma ideia apresentada por uma série de autores, Lieberman, Schulters, né, de parental insightings, que seria, então, como os pais pensam os próprios estados mentais, mas os estados mentais dos filhos também. Que consideraria tanto variáveis individuais quanto elementos da interação. Uma característica de parental insightings é que o pai entende o seu papel como alguém que orienta, mas que, ao mesmo tempo, dá um espaço para que o filho consiga exercer comportamentos exploratórios também desenvolva sua autonomia. Em última análise, não são só os meus objetivos parentais que eu levo em consideração, mas também o pensamento do filho e, a partir do comportamento do filho, eu respondo e simulo, inclusive, os meus pensamentos, as minhas estratégias, e uma relação que é dinâmica, longitudinal.
A cada etapa do desenvolvimento, a cada momento da vida, o comportamento do filho sinaliza uma necessidade de mudança dos pensamentos, das estratégias que eu preciso apresentar. Esse tipo de conceito, né, esse conceito particularmente, poderia trazer uma maior complexidade à análise da qualidade da relação familiar e novas possibilidades de intervenção, visto que os resultados nos permitem refletir que talvez seja possível, não seja, existe uma probabilidade de que, por exemplo, em intervenções com famílias, priorizar atividades em conjunto que não atuem somente com mães, mas que consigam envolver a maior número de pessoas daquela relação familiar, os próprios filhos, os pais, poderiam ser mais eficientes, né? Essa possibilidade de envolvimento e também nessas intervenções, né, seriam legal em estudos futuros, uma melhor compreensão de como o pensamento individual é modificado nas interações. Não é só pensei, criei uma estratégia e vou executá-la. Ao interagir com um parceiro, ao interagir com a criança, essa minha ideia, que apresentava-se a melhor opção, sólida, aquilo que eu vou fazer também é transformar. Últimas palavras, a educação dos filhos é interrelacionar. E temos algumas referências, né? Quero agradecer a Lisa, todo mundo que está aqui, todo mundo que está em casa. E é isso. Obrigado.